Olá, o meu nome é Javerson e nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 12 do concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a prova para professor, e nós vamos resolver a questão 12 de raciocínio lógico. É a segunda questão de raciocínio lógico. Mas antes de começarmos o vídeo, pegue um caderno, porque é muito importante que você anote e tente ir resolvendo o que nós vamos mostrando na tela, porque só assim, ativamente, é que a gente consegue aprender matemática. Se você apenas olhar o que eu estou explicando e entender, não vai ser o suficiente para você absorver e realmente compreender profundamente o conteúdo. Você precisa fazer o esforço de tentar resolver também no caderno. E a memória motora é muito importante, vai te ajudar. Então é a questão 12, que diz o seguinte: em um cesto havia bananas de 3 tipos diferentes. Metade dessas bananas eram banana prata, 30% do total de bananas eram bananas d'água, o restante das bananas no cesto eram bananas ouro. Foram retiradas do cesto 5 bananas, uma banana d'água, 2 bananas prata e 2 bananas ouro. Após as retiradas, 16% das bananas que restaram no cesto eram bananas ouro. A quantidade original de bananas no cesto era igual a... E aí nós temos 4 opções. Muito bem. Agora então eu vou resolver a questão, mas se você quiser tentar resolver antes, pause o vídeo, tente resolver e depois dê play para ver a resolução comigo. Muito bem, vamos à solução então. Como você pode ver, eu destaquei ali na tela que nós temos 3 tipos diferentes de bananas nesse cesto. O tipo banana prata, o tipo banana d'água e o tipo bananas ouro. Eu vou representar a quantidade de bananas de cada tipo por uma letra. Então a letra P vai representar a quantidade de bananas prata. A letra A vai representar a quantidade de bananas d'água. E a letra O vai representar a quantidade de bananas ouro. Ok? P, banana prata, A, banana d'água, O, banana ouro. Vamos colocar tudo no cesto, como diz a questão. Então, no cesto temos banana prata, d'água e banana ouro. Como são quantidades, se eu somar essas 3 quantidades, eu vou ter o total de bananas que está na cesta. Como eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com letras, eu vou mostrar o que seria esse raciocínio com números. Então, supondo, só uma suposição, não vai ser essa a resposta, que nós tivéssemos 30 bananas prata, 20 bananas d'água e 10 bananas ouro. Ao todo nós teríamos 60 bananas no cesto. Ok? Isso foi apenas para mostrar que as letras aí vão representar quantidades de bananas de cada tipo. Mas vamos voltar para as letras. Então, como a questão diz, em um cesto havia bananas de 3 tipos diferentes. Metade dessas bananas eram prata. Vamos começar colocando primeiro a informação que 30% do total de bananas eram bananas d'água. Então, as bananas d'água representam 30% do total. Por isso que eu coloquei 30% debaixo da letra A. Depois, nós podemos destacar que metade das bananas do cesto eram bananas prata. E nós podemos interpretar a palavra metade como 50%. Por quê?
50% de algo é a metade, ok? Então, a metade das bananas, 50% das bananas, eram bananas prata. E o restante das bananas no cesto eram bananas ouro. Então, ele não falou a porcentagem do restante. Mas, como sabemos, o total de bananas representa 100% das bananas. Então, por isso que eu coloquei debaixo da letra T o número 100%. Mas nós já sabemos que o total de bananas prata é 50% e o total de bananas d'água é 30%. Juntando essas duas quantidades, nós temos 80% das bananas. Logo, para completar os 100%, fica faltando apenas 20%. Então, mesmo o texto não tendo falado, nós podemos deduzir que o total de bananas ouro é 20%. Muito bem. Continuando então no texto, nós temos o seguinte. Foram retiradas do cesto 5 bananas. Uma banana d'água. Então, retirei uma banana d'água. 2 bananas prata. Então, eu vou retirar, por isso que eu estou escrevendo esses números negativos. Eu estou retirando 2 bananas prata. E 2 bananas ouro. Também nós retiramos 2 bananas ouro. Então, A-1 significa a quantidade de bananas d'água que eu tinha menos uma. P-2 significa a quantidade de bananas pratas que eu tinha menos 2. E O-2 significa a quantidade de bananas ouro que eu tinha menos 2. E eu estou somando todas essas quantidades ainda. Como o próprio texto já afirma, mas nós poderíamos ver isso através das contas também, ao todo foram retiradas 5 bananas do cesto. Né? Se somar 1 da banana d'água com 2 da banana prata, com 2 da banana ouro, daria 5 também. Por isso que eu coloquei T menos 5. Do total de bananas que eu tinha, eu perdi 5 bananas. Né? Eu retirei, na verdade, 5 bananas. Então a equação com as letrinhas fica desse jeito agora. A quantidade de bananas prata, menos 2. Mais a quantidade de bananas d'água, menos 1. Mais a quantidade de bananas ouro, menos 2, é igual ao total de bananas que eu tinha, menos essas 5 que eu tirei. Ok? Então, novamente, se você precisar, pause o vídeo, anote, pense um pouquinho sobre o que nós acabamos de dizer e aí vamos continuar. O texto segue dizendo, então, que após as retiradas das bananas, 16% das bananas que restaram no cesto eram bananas ouro. Então, depois que a gente tirou as bananas, do que sobrou, 16% é banana ouro. Por isso que eu coloquei o número 16% abaixo da quantidade que representa a quantidade das letras e do número, que representa a quantidade de bananas ouro, O-2. Isso é 16% do total. E é claro que o total, apesar de ter diminuído, ainda continua representando 100% de tudo que está no cesto. Esse é o total. As bananas que restaram, T-5. 100%. Então nós podemos comparar aí as duas equações, a antiga e a nova, antes da retirada e depois da retirada, com as suas respectivas porcentagens. Reforçando que, relembrando que no texto, depois que você retirou as bananas, ele só informa a porcentagem que sobrou das bananas de bananas ouro. Ele não fala sobre os outros 2 tipos de banana. O que não vai ser um problema, pois a gente vai focar apenas aqui. Vai ser o suficiente para resolver a questão. Por quê? Bom, porque ele pergunta qual é a quantidade, o texto pergunta, qual é a quantidade original de bananas no cesto. Antes da retirada, então, a quantidade original de bananas no cesto era igual ao quê? Então, antes de eu retirar 5 bananas, quanto que valia a quantidade de bananas? Ou seja, quanto que valia o T, que era aquele total de bananas do começo? É isso que nós vamos descobrir.
Bom, para quem já sabe um pouquinho de sistemas de equação, nós podemos perceber aqui que nós temos duas equações com duas letras. Mas não vamos antecipar um pouco, não. Vamos continuar com o raciocínio. Da primeira equação, aquela antes das retiradas, a gente leu no texto também, né? Que a quantidade de bananas ouro é 20% do total de bananas. Em outras palavras, O, que representa a quantidade de bananas ouro, é 20% de T, que representa o total de bananas. Da mesma maneira, depois das retiradas das bananas, a quantidade de bananas que sobrou do tipo ouro, ou seja, O menos 2, é igual a 16% das bananas que restaram. Então é igual a 16% de T menos 5. Né? Eu tenho que considerar que é 16% das bananas que restaram. Cuidado para não confundir. Se colocar apenas 16% de T, está errado. 16% das bananas que restaram. Muito bem. Então, com essas duas informações, vai ser possível resolver o problema. Mas, primeiro, vamos transformar um pouco de português em matemática. Como assim? Bom, a palavra porcento, né, nós estamos falando de porcentagem, ela significa por 100. Mas o que significa por 100? Na matemática, o por pode ter outros significados, mas nesse contexto vai significar dividido por 100. Sendo assim, 20% de T significa 20 dividido por 100, está em forma de fração, né? 20 sobre 100, mas significa 20 dividido por 100. É uma fração do total. 20 100avos, né? 20 dividido por 100 de T, do total. E como a gente calcula uma fração de uma quantidade? Simplesmente multiplicando o valor da fração pela quantidade. 20% vezes T. Assim nós calculamos 20% de T. Simples assim. E utilizando a mesma lógica, nós podemos calcular 16% das bananas que sobraram. Ou seja, 16% de T menos 5, que é 16 sobre 100, vezes T menos 5. E aqui muita atenção aos parênteses. Nós estamos calculando a porcentagem, né, a fração sobre 100 de T menos 5, e não apenas de T. Se você escrever sem parênteses, você vai multiplicar apenas pelo T. Ou seja, você estaria calculando apenas 16% de T, e isso está errado. Nós temos que calcular 16% de T menos 5. Por isso o parêntese aqui é essencial. E assim nós temos as nossas duas equações com duas letrinhas. A letra O, que é a quantidade de bananas ouro, e a letra T, que é o nosso alvo, né? Que é a quantidade de bananas total no cesto, antes da retirada. Vamos resolver isso. Bom, primeiro vamos trabalhar com a equação de baixo. O que eu vou fazer aqui é simplesmente somar a quantidade 2, somar o número 2, né? De ambos os lados da equação. Ao fazer isso, a equação, sempre um lado, o lado esquerdo, tem que ser igual ao outro lado, o lado direito. Então, se eu faço uma operação de um lado, eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado, para que a equação continue equilibrada, para que um lado continue sendo igual ao outro. Então, se eu somei mais 2 do lado esquerdo, eu tenho que somar do lado direito. E qual que é a vantagem de fazer isso, né? Poderia somar qualquer número, mas por que eu estou somando 2? Porque do lado esquerdo tem o número menos 2. E nós sabemos que mais 2 menos 2, ou seja, 2 menos 2, né, é igual a 0. Eles vão se anular e do lado esquerdo vai restar apenas a letra O. Já do lado direito, como não tinha nenhum número para anular com mais 2, fica ele simplesmente mais 2 do outro lado. Muita gente aprende isso como passar o número negativo para o outro lado positivo, né? Nada contra essa forma de explicar a matéria, mas o que acontece verdadeiramente é simplesmente uma manipulação da equação somando o mesmo valor dos dois lados.
Então a segunda equação fica desse jeito. E se nós compararmos com a primeira equação, nós vamos reparar que nas duas tem uma coisa em comum. As duas são iguais a O, que é a quantidade de bananas ouro. Tanto essa equação quanto a segunda. As duas são iguais ao mesmo valor, que é o valor O. Se as duas são iguais, então eu posso simplesmente igualar as duas, escrever que uma é igual à outra, pois isso é verdade. Então, nós podemos escrever simplesmente que 20 sobre 100 vezes t é igual a 16 sobre 100 vezes t menos 5 mais 2. E aqui nós temos uma equação com apenas uma letra. E adivinha? A letra t, que é o que nós queremos, a quantidade original de bananas no cesto. Ao resolver essa equação, nós vamos descobrir qual era essa quantidade. Continuando então, o que nós podemos fazer aqui? Do lado direito, nós podemos usar a famosa regra do chuveirinho. O que é essa regra do chuveirinho, afinal? Se você pesquisar aí no Google, você vai descobrir que é simplesmente quando o número está multiplicando uma subtração ou uma soma dentro de um parênteses, que é o nosso caso, né? E aí, veja que as setas formam tipo um chuveiro em cima do parêntese. Isso significa que nós vamos multiplicar a fração 16 sobre 100 pela letra t e pelo número menos 5. Bom, 16 sobre 100 vezes t é simplesmente 16t sobre 100. E 16 sobre 100 vezes menos 5 é menos 80 sobre 100. O que acontece é que nós multiplicamos os números de cima. Se você tem dificuldade nesse tipo de conta, eu recomendo que você reveja algum conteúdo sobre operações com frações. Muita gente prefere, é claro, dividir o 16 pelo 100, pegar o resultado e então multiplicar. Eu prefiro trabalhar com a fração, apesar de assustar muitas pessoas, pois depois a gente pode simplificar e resolver muito a nossa vida. E ali nós temos 16t, que é o resultado de 16 vezes t, e menos 80, né, que é o resultado de 16 vezes 5. Aliás, vezes menos 5. Tudo sobre 100, porque era uma fração. No final, acrescentando mais 2 que estava do lado de fora do parêntese. Com essa equação agora, nós vamos primeiro então simplificar, né, reescrever o que está do lado esquerdo. É uma fração vezes uma letra. Simplesmente você multiplica o 20 pelo t, escrevendo 20t. Simples assim. Sobre 100. Agora que vem a magia da fração. O que eu posso fazer nessa equação é multiplicar todo mundo, os dois lados, pelo valor 100. Se eu multiplicar os dois lados por 100, e lembrando, quando tem um número só é fácil, né? 20 sobre t sobre 100 vezes 100. Mas do outro lado nós temos 3 números somando e subtraindo. E aí é como se fosse a regra do chuveirinho, tem que multiplicar o 100 por todo mundo. Mas ao multiplicar o 100 pelas frações que já tem o número 100 no denominador, eu posso simplificar. E aí você pode pesquisar assim no Google caso você tenha dificuldade de entender isso. Simplificação de frações na multiplicação. Simplesmente você vai dividir o número que está sendo multiplicado pelo número de baixo, que é o denominador. 100 dividido por 100 é 1. É como se eu estivesse cortando os valores 100. Agora cuidado, eu tenho que multiplicar o 100 por todo mundo, e o número 2 não tem o número 100 embaixo para cortar. Então não simplifica o número 2, fica 2 vezes 100 mesmo, e 2 vezes 100 é 200. Nos outros casos, como eu cortei, sobra só os números de cima. Agora veja o quão simples ficou a equação depois de simplificarmos. O que nós podemos fazer então? Simplificar ainda mais. Menos 80 mais 200 é 120. Agora nós podemos subtrair 16t dos dois lados da equação, ou se você aprendeu, passar o número positivo 16t para o outro lado negativo. Ficaria 20t menos 16t. 20t menos 16t é 4t. E 16t menos 16t é 0. Se anula. Ficando apenas 4t, que é o resultado de 20t menos 16. Menos 16t, né?
igual a 120 que já estava do outro lado. Agora nós estamos no final, na última parte da equação. Podemos simplesmente dividir por 4 dos dois lados. 4t dividido por 4, né? Você corta o 4, né? Porque 4 dividido por 4 é 1. E 120 dividido por 4 é 30. Então seria 1t igual a 30. Mas 1t é a mesma coisa que t. Logo, o resultado é t igual a 30. Você poderia resolver esse final de outra maneira também. É só pensar, qual é o número, qual é o valor que multiplicado por 4, né, já que é 4 vezes t, dá 120. Qual valor que é esse? Ora, é 30, porque 4 vezes 30 é 120, como a gente havia descoberto alguns momentos atrás. Então o resultado é 30, letra A. Mas vamos fazer um resumo, pois é muita informação, principalmente para quem nunca viu isso antes, né? Primeiro, nós transformamos as quantidades em letras e colocamos as suas respectivas porcentagens. A quantidade de bananas prata, mais a quantidade de bananas d'água, mais a quantidade de bananas ouro é igual ao total de bananas. E aí nós podemos retirar as bananas que o próprio texto fala, colocando as respectivas porcentagens que já estão no texto, lembrando que metade é 50%, e a quantidade de bananas ouro no começo não foi falada, mas é só tirar 80% de 100, que sobra 20. Depois, nós utilizamos apenas a informação da banana ouro, porque é a que está mais destacada, né, principalmente na segunda equação, falando que a quantidade de bananas ouro é 20% do total, antes da retirada, e depois da retirada de 2 bananas ouro, é 16%, né, 16 sobre 100, da quantidade de bananas que restou, que é T-5. Depois nós passamos esse menos 2 para o outro lado contra mais 2, né, somando 2 dos dois lados da equação, para termos duas equações que são iguais à quantidade de bananas ouro, que são iguais à letra O. Assim nos permitindo igualar essas duas equações, tanto o 20 sobre 100 vezes t e o 16 sobre 100 vezes aquela expressão toda. Nós resolvemos então essa equação agora há pouco, descobrindo que a letra t vale 30, ou seja, a letra A. Bem, se você chegou até aqui, parabéns, você se esforçou, e caso você não tenha entendido alguma parte da minha explicação, pode colocar nos comentários que eu esclareço. Beleza? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo, onde eu vou resolver a próxima questão de raciocínio lógico. Vejo você lá.